Olá, ouvintes do nosso Icecast, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Márcia, membro do Ice UFC, e vou estar junto com a Alana, mediando esse quarto episódio especial de Natal do nosso Icecast. E para esse episódio, nós resolvemos procurar um tema mais do que especial, algo que instigasse em vocês o espírito de cientista maluco ou algo tipo Breaking Bad. Ficou curioso? Pois aguenta aí. Aguenta aí porque antes vamos apresentar nosso time. Na edição, nós temos Ana Lívia, Iago Barbosa e Carlos Henrique coordenando esse time que não deixa passar nada. Já na equipe de roteiro temos Lissandra, Alana e eu, Ana Márcia, que juntas como as meninas superpoderosas, vamos trazer para vocês os melhores bate-papos. Então, sem mais delongas e suspenses, o Icecast traz para vocês tudo sobre um dos laboratórios mais falados e disputados pelos estudantes da engenharia química, o Laboratório 3D. Como trabalham? Eles dormem? Quais as principais pesquisas? Como é a vida de um professor e pesquisador de laboratório? E os ICs, eles realmente existem ou são lendas do campus do PC? Todas essas respostas e muito mais na nossa minissérie, versão podcast, sobre o grupo GPSA. E para esse primeiro episódio temos o grupo GPSA Laboratório 3D, modelando o conhecimento. E agora vamos conhecer os convidados, que para falar desse tema a gente trouxe 3 convidados mais que especiais. O pesquisador pós-doutorando José Carlos Alexandre, representando o Laboratório 3D, coordenado pelo professor Mardônio. Junto a ele, trouxemos também os alunos de iniciação científica Jarba Santos e Paulo Ricardo. Paulo, que além de ser aluno de iniciação científica do Laboratório 3D, ainda é haitiano. Pois é, meus amigos, perfeição tem nome e sobrenome, e eu posso provar. Então, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Oi, gente, eu sou a Alana, e junto com a Ana Márcia, eu vou estar mediando hoje o episódio 4. E agora eu vou passar a palavra para os nossos convidados, para que eles possam falar um pouco mais de si, falar um pouco mais sobre o que eles fazem, e então a gente dá continuidade ao. Sabendo disso, quero passar primeiramente a palavra para o Jarba Santos. Tudo bom, Jarba? Opa, tudo sim. Bom, meu nome, como vocês já sabem, é Jarba Santos. Eu sou bolsista de iniciação científica no Laboratório 3D. Eu trabalho com modelagem molecular, que entre esses âmbitos a gente trabalha com a dinâmica molecular, que a gente estuda o avançar do tempo em sistemas microscópicos, ou seja, a gente consegue entender coisas no sistema macroscópico, avaliando as mudanças microscópicas ao longo do tempo de determinados sistemas. É isso que eu trabalho. Perfeito, sim. Agora passando a palavra para o pesquisador José Alexandre. Oi, boa tarde. Primeiro, eu quero agradecer o convite de estar aqui com vocês. Eu acho que é sempre uma oportunidade de poder divulgar um pouco da ciência, do que a gente faz, do laboratório, e que vocês tomem o conhecimento e saibam um pouquinho mais sobre o que a gente faz lá no 3D, né? Eu sou graduado em Engenharia Química pela UFC, em 2008. Fiz meu doutorado em Física na Universidade Nacional de São Luís, na Argentina. E desde 2014 eu integro o grupo, né, Laboratório de Modelagem e Visualização 3D. Estamos aí, né, tentando produzir, né, e produzindo ciência, né, e ajudando aí a construir aí um pouco mais de ciência para a nossa sociedade. Perfeito, belas palavras. E agora, por último, queria apresentar o Paulo Ricardo. Obrigado pela palavra, Márcio. Bem, é um prazer estar aqui com todos vocês. Eu sou do ASH UFC, eu sou presidente externo do ASH UFC, então tenho vários amigos aqui na chamada. Também eu trabalho muito com o Alexandre no laboratório. Eu vou chamar ele de professor, porque ele atua como se fosse meu professor. E o Jarbas também, que é um colega de iniciação científica. E eu entrei no Lab 3D no começo desse ano, 2020. E tem sido uma experiência muito engrandecedora e espero ter uma boa conversa aí com vocês ao longo dessa hora. E é isso. Então, agora, sem mais delongas, nós vamos começar falando sobre o que se faz no laboratório. Então, para isso, eu queria começar passando a palavra. Então, professor Alexandre, se o senhor quiser começar com essa pergunta, já nos respondendo amplamente, assim, né? De maneira bem geral, como que vocês trabalham dentro do laboratório, quais os ramos de pesquisa, quais as principais pesquisas, quais aquelas que vocês gostariam que tivesse, mas que ainda não foi possível. Eu vou dar uma visão bem geral, Ana, e aí qualquer coisa, se quiser interromper, fazer uma pergunta dentro do que eu estiver falando, pode interromper sem problema, tá bom? Certo, pronto. Mais uma vez, né, é um prazer estar aqui, falar um pouco sobre o nosso laboratório.
Lembrando que ele é coordenado pelo professor Mardônio, né? Excelente professor, né? Está sempre presente aí com todos os estudantes. Olha, o principal objetivo, se eu dissesse assim, qual é o principal objetivo do 3D, né? É conectar o uso de simulação molecular com problemas práticos de engenharia. Por exemplo, captura de CO2, armazenamento de energia, exploração de petróleo e também problemas ambientais, né, de você remover toxinas, né, presentes, né, devido à produção de alguma indústria, têxtil, né, corantes. Também tem problemas com fenóis, né. Então, essa seria a linha, assim, uma visão bem geral do que a gente faz, né? Cada pessoa dentro do laboratório, né, está envolvido com uma linha de pesquisa. Normalmente, a gente acaba também ajudando um ao outro, porque a ideia do laboratório é que se agregue conhecimento, né? Seja com o estudante de IC, seja com o estudante de pós-doutorando. O carro-chefe do laboratório 3D, né, é a adsorção. Então, a gente tem muito conhecimento nessa área de simulação molecular em processo de separação por adsorção. A gente trabalha muito também com caracterização de materiais, que é extremamente importante, né? Quando você quer escolher um material para uma determinada aplicação, você tem que conhecer ele, né? Você tem que conhecer essas propriedades relevantes desse material. E a gente tem trabalhado também, né, uma linha bem forte, agora que começou há pouco tempo, é a predição de propriedades termodinâmicas e de propriedades mecânicas, né? Uma pena você não ter convidado o Vitor também, que é do nosso laboratório, e recentemente, assim como o Jarbas, defendeu o TCC, né, e fez um trabalho bem interessante, bem inovador, né, de medir propriedades mecânicas, como módulo de Young, Box model, tudo isso que a gente vê lá nas disciplinas, né, da engenharia química. A gente teve a oportunidade de simular esse processo, foi bem legal. Professor, o senhor falou aí de várias áreas, e aí eu queria perguntar com quantos, vamos dizer assim, chamar de professores, porque estão atuando lá os alunos de alguma forma, mas Sim. quantas pessoas de mestrado, doutorado, ou até mesmo professores do laboratório? Oficialmente são o professor Mardoni e o professor Pedro, né, são professores da UFC e coordenadores do laboratório 3D. A gente também tem uma colaboração com o professor Hugo Peixoto, até recentemente era doutorando, agora ele é professor do IF, mas continua auxiliando e trabalhando com a gente. Inclusive, ele orienta uma estudante de IC, a Larissa, e uma estudante de mestrado, a Isabela, com temas bem interessantes, a simulação de processo. Posso até comentar um pouquinho mais adiante sobre isso. I6, a gente tem 10 I6, né, atualmente. Isso é até uma novidade dentro do laboratório. A gente costumava ter 2, 3 I6, mas nos últimos meses a gente tem agregado bastante gente ao laboratório. São 2 mestrandos e doutorado, a gente tem 5 doutorandos atualmente no grupo. E eu estou no grupo dos pós-docs, né, que a gente está ali coordenando, né, todo esse trabalho junto com o professor Mardoni, a professora André, não sei se vocês já conhecem, tem o Daniel, o pós-doc Daniel, e também o pós-doc Madison. Eles também estão com a gente nesse trabalho aí, junto com o 3D. Essa é a nossa equipe. Perfeito, bem forte mesmo. E meio que essa questão da distorção é uma especialidade do grupo GPSA, né? Não é à toa que esse nome é Grupo de Pesquisa em Distorção. Mas, enfim. E agora eu queria perguntar para os meninos. Mas e vocês, no caso os IC? Vocês entraram há pouco tempo? Entraram já faz um tempo? No caso de vocês já terem entrado há muito tempo, né? Como está sendo essa experiência? Como foi essa experiência dentro do laboratório? Qual foi a sua principal pesquisa que trabalharam? Eu entrei nesse ano, em 2020, no laboratório 3D. E eu posso falar aqui um pouco sobre a minha trajetória até agora. Eu não estou há tanto tempo assim. Eu sinto que eu já estou começando, mas já aprendi bastante coisa, certo? E, enfim, quando você entra no lab, pelo menos essa foi a minha experiência de ser, você primeiro tem que aprender alguns softwares que o lab está acostumado a usar para fazer, enfim, os futuros projetos. Por exemplo, na minha área, o que eu costumo fazer no laboratório é tentar simular e visualizar alguns processos adsortivos. Então, no começo foi essa parte bem tutorial mesmo, de tentar aprender esses softwares, também conhecer um pouco melhor sobre a metodologia científica, né? O professor me apresentou vários, no caso o Alexandre, vários artigos, eu dei uma lida e, enfim, foi tudo bem empolgante no começo e eu me sinto muito mais empolgado agora, tenho certeza que ainda vou contribuir muito
na minha história aqui no Lab 3D. E eu acho que é isso, Márcio. Tá perfeito, perfeito. Agora passando a palavra para o Jarbas. Eu entrei no 3D um pouco mais tempo que o Paulo. Eu tô lá aproximadamente um ano e pouco. E assim como ele, eu posso dizer que o Alexandre também ajudou muito na história, até porque ele é como se fosse o padrinho de quem entra no laboratório, né? Ele tá sempre ali para ajudar, dar dicas. É ele que passa os primeiros programas para a gente aprender, então ele é meio que o padrinho dos I6 do laboratório. E nesse tempo eu aprendi muita coisa. A gente aprende que engenharia química é muito além do que aquilo que a gente aprende nas cadeiras. Tem muito mais coisa. A gente aprende que o meio computacional é um grande auxiliador na parte de pesquisa. E a gente aprende também a trabalhar em equipe, porque lá no laboratório você sozinho fica muito difícil você conseguir avançar na sua pesquisa. E lá sempre tem pessoas mais experientes que você, dos doutores, pós-doutores, estão ali para nos auxiliar. É muito gratificante ver o como eles são propensos a nos ajudar. Eles sempre são muito humildes a ajudar nas nossas pesquisas, então foi uma experiência maravilhosa. Ana, deixa eu só fazer um comentário sobre o Jarbas, né? Como o Jarbas disse, eu acabo recebendo a maioria dos alunos, a gente faz aquele trabalho de iniciação no 3D, né? E a gente normalmente escolhe um software que é mais amigável, para que não só entenda a simulação, mas que também dê prioridade em entender o que é a pesquisa, né? Como é que se desenvolve essa pesquisa. O Jarbas, interessante no TCC dele, ele era um cara com muita iniciativa, e ele pegou um software que ninguém trabalha lá no 3D e conseguiu, né, obter resultados bem interessantes no TCC dele, relacionados aí no estudo, inclusive, do coronavírus, não é isso, Jarbas? Exatamente. A gente começa no 3D utilizando um software que a gente chama de Materials Studio. Ele é um software muito bom, que você consegue realizar muitas coisas dele. Só que, por ele ser um pouco simples, eu achei ele um pouco limitado para as coisas que eu queria desenvolver. Então, eu fui atrás de softwares um pouco mais avançados, softwares que pesquisadores estavam usando no mundo todo por conta da pandemia do coronavírus, né? Então, como eu trabalhava com sistema de proteínas, eu pesquisei os softwares mais utilizados justamente para esse tema. Aí eu achei o Gromax e o Autodoc, que são softwares que a gente não tem no laboratório, só que eu fui atrás de aprender e fiz o meu TCC baseado nisso. E eu tinha até vontade de depois fazer algum tipo de tutorial, de agregar todo o conhecimento que eu adquiri e passar para outros alunos do 3D que, se algum dia quiserem entrar nessa área de medicamentos e proteínas, ter bem mais simples do que ter na internet, porque na internet as informações são muito aglomeradas e eu consegui reunir todas e talvez algum dia eu possa organizar e passar adiante esse conhecimento. Perfeito, amigo. E você meio que já adiantou uma pergunta, inclusive, que eu ia fazer baseado no que o Paulo tinha falado. Né, que ele falou que o professor Alexandre ajudava muito nessa questão de introdução aos softwares, de passar esse conhecimento, né, para o aluno que está começando agora, como você. E aí eu queria perguntar, além desses softwares que você já citou, mas quais são os principais softwares usados no laboratório 3D? A gente tem, como o Jardim disse, esse Materials Studio, que ele é um software comercial, é um excelente software, ele é muito amigável com interface, então ele ajuda muito, né, o estudante. A gente brinca que coloca ele para ninguém se assustar e ir embora, né, do laboratório. Então, ele é o que a gente trabalha normalmente de inicial com ele. Mas só que tem, como o Jarba disse, determinadas pesquisas que exigem, né, você quer modificar um determinado parâmetro, alguma coisa, quer simular de alguma forma diferente que o software te oferece, você tem que migrar para alguns softwares abertos. Esse que o Carlos falou é um software aberto, né? Todos podem trabalhar com ele, a linguagem de programação. Além dele, também a gente está trabalhando com LAMPS, né? E tem o Raspa também, que é um software voltado para a simulação de absorção. Também tem outros softwares comerciais também, então tudo vai decorrer aí da necessidade e da pesquisa, né? Eu posso dizer assim, que a gente usa o Material Studio porque, além do mais, a gente tem um tutorial excelente, então a gente trata de dar uma certa autonomia ao estudante. A gente olha, está aqui,
esse é o software, tutorial, e a gente quer ver, né, o desenvolvimento do estudante ali naquele momento ali inicial, aquele impacto, né? Normalmente é esse caminho. Por exemplo, como exemplo, como o Jarbas utilizou outro, um outro estudante que recentemente, como eu citei, o Vitor, também terminou o TCC, ele começou no Marketing Studio, obteve resultados nele, mas a gente achou que ele estava limitado. Então a gente migrou para o LAMPS. Então no LAMPS a gente passou a ter uma liberdade maior de modificar o programa de acordo com o que a gente queria. Perfeito, perfeito. Perfeito, pronto. Em relação à rotina de pesquisa de vocês, como funciona e principalmente agora, durante a pandemia, como foi a questão da adaptação e como está sendo atualmente? Eu vou dar uma visão geral do que a gente, né, do que eu vejo, os meninos vão dar a visão deles, né, do outro lado. Olha, antes da pandemia, né, a nossa rotina, dado o caráter do nosso trabalho computacional, né, a nossa dinâmica é um pouco diferente dos outros laboratórios, né? A gente não tem assim a exigência de estar presente no laboratório, até mesmo porque todas as máquinas podem ser acessadas remotamente. Mas uma coisa que o professor sempre prezou foi as reuniões. Então a gente tinha 2 reuniões semanais de acompanhamento, né, com o KDC, né, o professor pegava e começava a conversar um por um. Às vezes não dava tempo, né? Às vezes, como era muita gente, acabava que algumas pessoas ficavam para o outro dia, enfim. Então essa era a nossa dinâmica antes da pandemia, né? Durante a pandemia, o professor Mardoni manteve as reuniões mais preferencialmente com os pós-docs, que a gente tratou, né, de estar acompanhando os I6. E regularmente, a gente fazia um mês, 40 dias, a gente estava fazendo algumas reuniões com os estudantes, para ver, né, como estava vindo o acompanhamento, até mesmo porque a gente sabe que cada um tem sua realidade, né? Então não dava para exigir que isso estivesse presente em reuniões semanais. Então a gente tratou de dar digamos, essa liberdade, né? Mas, de qualquer forma, estando de perto, né? E acompanhando o trabalho dos I6. Professor, antes dos meninos comentarem, deixa eu só fazer uma pergunta. Com relação às pesquisas de vocês, principalmente nesse tempo durante a pandemia, vocês recebem as pesquisas, para poder entender, né? Vocês recebem as pesquisas de outros laboratórios e vocês fazem as análises a partir do que eles captam? Ou as pesquisas ocorrem dentro do laboratório do 3D mesmo? Então, vamos lá. Então, como é que funciona isso aqui? Por que eu vou pesquisar determinada coisa? Né? Muitos dos projetos que a gente participa já são projetos escritos, né, pensados, né? Por exemplo, um projeto que a gente está envolvido agora, que é com a Petrobras, não sei se eu posso dizer muita coisa, mas eu posso dizer pelo menos o objetivo geral, que é o CO2, a captura de CO2, né? Depois que você captura o CO2, o que você faz com ele? Né? Vocês aí como futuros engenheiros, né? O que vocês fariam com esse CO2? Será que eu posso agregar valor a tudo isso? Então, um dos projetos que a gente está envolvido, algumas pessoas estão envolvidas no laboratório, 6, né, mestrandos, doutorandos, é a conversão de CO2. Então, a Petrobras tem essa demanda, o professor junto, né, com outros coordenadores de outros laboratórios, porque esse projeto é um projeto muito grande, né, desenvolve esse projeto e cada laboratório, né, promove aí a sua parte no decorrer do projeto. A gente está, na parte de simulação, evidentemente, está, né, tentando entender esse fenômeno, né, essa reação, de como eu vou converter CO2 ao combustível. Né? Então, a gente está nessa parte de simulação. Inclusive, recentemente, também, eu acabei não citando, ele está trabalhando com um software também, que trabalha com dinâmica reativa. Então, ele consegue prever, né, que acontece numa reação química. Então, isso é uma coisa bem legal, bem inovadora que a gente está trabalhando. E isso é para dar um exemplo, certo? Do projeto. Né? Existem outras ideias também que o professor Mardoni ou alguém, né, tem iniciativa. Olha, eu quero trabalhar com isso e a gente começa de a pouco, né? Faz uma pesquisa biográfica, vê os artigos, vê quem foi que publicou alguma coisa no tema e aí começa a desenvolver essa pesquisa. Ou até mesmo pesquisas que já foram publicações, a gente dá continuidade. Para dar um exemplo, a gente trabalha com caracterização, né, de materiais nanoporosas, em especial carbono ativado. E aí você parte de um modelo. Né? Eu acho que o carbono ativado, né, os poros presentes nessa estrutura dessa forma. E a partir desse modelo você vai estimar parâmetros de interação, vai estimar isotermas de adsorção e, consequentemente, você vai caracterizar e ver quanto está
eficiente ou não esse modelo. Aí, a maioria desses modelos, né, que trabalham com carbono ativado, né, eles analisam, né, imagens de alta resolução, né, não, eu acredito que o carbono seja assim, enfim. Só que agora a gente já tinha publicado, a gente já tinha uma série de artigos publicados nessa linha, e o professor Mardoni disse, não, eu quero trabalhar agora, eu não quero mais imaginar o modelo, eu quero obter o modelo, ou seja, eu quero ver esse modelo acontecendo, né, como as pessoas sintetizam carbono ativado. Né? Ela pega um material precursor, faz a ativação dele lá, queima esse material, depois com um tratamento com ácido, você obtém o seu carbono ativado poroso. Então, o professor queria o quê? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai simular, né, a reação, né, de combustão desse carbono ativado. Foi o que a gente obteve um dos artigos mais recentes que a gente obteve nessa linha. Muito legal, muito interessante. A gente chegou, pessoal, para a comunidade científica. Não, tem mais modelo aqui, não foi imaginado, não, foi obtido. Então, uma coisa bem legal que surgisse. E a parceria com os laboratórios é sempre intensa, porque por mais que a gente trabalhe com simulação e que a gente queira, digamos assim, minimizar o uso de experimentos para que até mesmo quando você vê trabalhos de simulação, né, uma das justificativas a gente diminui o custo de trabalhar com os experimentos. Mas os experimentos são importantes, porque uma simulação, para você acreditar valor nela, você precisa validar ela. E como é que você valida ela? Você valida através de um experimento, que é um experimento bem feito, que é aquilo que acontece na realidade, né? Então você vai lá e compara sua simulação, seu modelo, e ver se está indo tudo bem. E aí o que acontece posteriormente a isso meu modelo foi validado, e aí eu já consigo usar esse modelo em diferentes situações, às vezes já não tendo mais a necessidade do experimento, porque eu já fiz a validação anterior. Então a gente tem uma parceria muito grande com o pessoal lá do LPA-CO2, né? Eles trabalham muito na área de absorção também. Então a gente trabalha muito com eles nesse sentido, né? Eles têm um experimento, a gente vai, trabalha com a simulação. Eu achei que a Alessandra estaria aqui hoje, ela não está. Ela trabalha comigo diretamente e ela trabalha com a absorção, né, em zeólitas. Então, um dado específico agora que a gente está trabalhando com o pessoal do LPA-CO2 ver a questão do envelhecimento da amostra depois que ela é utilizada, esse material é utilizado na plataforma, a gente vai ver o quanto ele está desgastado, o quanto ele está já não é útil, né, para seguir trabalhando com ele. Então a gente também está nesse estudo também através da simulação molecular. Mais ou menos é isso, Ana. Vai surgindo a necessidade dos projetos e vai surgindo a curiosidade, né? Evidentemente, fazer pesquisa e fazer ciência, você precisa ter a curiosidade, né? De obter esse conhecimento. Então, ok, você quer que eu fale mais alguma coisa? Os meninos podem ver, né, a visão deles aí, como é que está sendo a organização, né, deles quanto às pesquisas. Eu tenho acompanhado muito o Paulo Ricardo, né? A gente tem desenvolvido um projeto aí também que envolve carbono ativado e contaminantes, né, como tiofeno. A gente está querendo fazer algo nesse sentido, você avaliar a capacidade de um carbono ativado na dissolução de tiofeno, por exemplo. É exatamente isso aí que o professor falou. Eu ainda sou meio que um dos babies do laboratório, um dos que entraram mais recentemente, mas eu venho já há um tempo trabalhando com essa parte de carbono ativados e isotermos de adsorção através de materials. E é isso. Enquanto a pandemia, no começo foi um pouco estranho, né, se adaptar, mas o nosso laboratório, o professor Alexandre também já explicou, funciona bem no EAD. Enfim, está sendo bacana, a gente está conseguindo andar direitinho e dá sempre para conciliar o tempo com as atividades da academia também. Quando tinha meio que esse medo, né? Será que vai dar para ficar no AIS, fazer o laboratório e conciliar com a academia, ou com as cadeiras, na verdade, melhor dizendo. E dá sim, o pessoal é bem compreensivo com o nosso trabalho, é isso. Paulo, uma curiosidade que eu tenho com relação ao trabalho de vocês no home office. Com relação ao computador que vocês usam, vocês precisam ter um computador tipo, super potente, um computador que faça 1000 coisas ao mesmo tempo, ou então apenas um computador com placa de vídeo já é o suficiente? Olha, eu diria que nenhum dos dois. Basta você ter um notebook.
porque a gente controla os computadores do laboratório através do nosso notebook, por exemplo. Existem alguns aplicativos que ajudam nesse controle. Por exemplo, caso eu e a maioria dos integrantes do laboratório usam TeamViewer. Então, se eu pego o ID do TeamViewer de um dos computadores do laboratório, eu consigo acessar, sei lá, fazer todas as atividades que a gente faz no nosso computador, só que no computador do laboratório. Então, as simulações que a gente faz, toda essa pesquisa científica a gente faz no computador de lá e não usa a nossa CPU, propriamente dito. Então, Caramba, que legal. é bem legal, assim. Muito bacana. Mas continuando aqui com o outro lado da moeda, né? Javas, como tem sido para você essa vida de IC durante a pandemia? IC pós-formado, né? Você agora já é todo engenheiro. Exatamente, eu estou no nono semestre, só que eu consegui adiantar um semestre, então eu estou me formando agora. Então, esse é, na teoria, o meu último semestre, porque ainda não falaram sobre a colação de grau, então, na teoria, eu ainda sou estudante. Então, na pandemia deu para a gente realizar os trabalhos. Eu tive alguns problemas que eu peguei coronavírus bem no comecinho, no começo do ano, então eu passei um bom tempo sem poder fazer muita coisa, mas depois deu certo e a gente conseguiu continuar a pesquisa, né? Eu meio que fiquei com duas pesquisas paralelas. A pesquisa que eu e o professor Pedro estávamos trabalhando, que era de adsorção de proteína em grafeno, uma pesquisa paralela, que era a pesquisa do meu TCC, que eu decidi fazer um TCC sobre, como a Márcia já falou, sobre coronavírus, né? Porque eu acho um tema extremamente interessante e extremamente necessário, né? Porque eu, pelo menos na minha concepção, não vejo muito essa área da saúde na engenharia química. Talvez tenha, claro, eu estou falando assim, pela minha visão. Deve ter alguns outros laboratórios, outras pesquisas, mas essa parte de medicina aplicada a meios computacionais da engenharia química para auxiliar justamente nessa área da saúde, né? Então, eu quis desenvolver isso justamente para ter um norte, né? Ter um ponto inicial. Então, consegui bons avanços. Só um parêntese aqui sobre o que tu conversou sobre o Paulo, né? Sobre os computadores. A gente usa justamente... Você com notebook, você consegue utilizar remotamente os computadores do laboratório, né? Só que, por exemplo, nesse quesito da pesquisa que eu estava fazendo, eu demorei um dia de simulação computacional, ou seja, eu programei para o computador lá do laboratório fazer as simulações que eram necessárias para a minha pesquisa. E demorou aproximadamente 26 horas, um dia e pouco. Isso para um componente, que eu estava estudando um único medicamento. Só que a pesquisa original, que eu estava pesquisando, o computador realizou 8.000, ele fez com 8.000 medicamentos. Ou seja, eu demoraria 8.000 dias para fazer, se fosse com o computador do laboratório. O que daria aproximadamente 22 anos. Então, para algumas coisas, a gente precisa ter os chamados supercomputadores, que são os computadores extremamente potentes, que eu acho que aqui no Ceará tem, não sei quantos tem, eu acho que o nosso laboratório tem acesso a um, o Alexandre pode me confirmar depois. Correto, Jarbas. A gente tem um projeto, né, que a gente submeteu ao supercomputador que fica no Rio de Janeiro. Ele se chama Lobo Carneiro, esse supercomputador. Então, a capacidade dele de cálculo é imensa. Então, esse tipo de problema que o Jarbas estava abordando é o tipo de problema que vai necessitar de um cluster, né? Algumas das simulações, a maioria que a gente trabalha, né, consegue trabalhar com os computadores que a gente tem no laboratório. Inclusive, recentemente a gente comprou máquinas melhores ainda, né, que poderia ter uma capacidade maior de processamento, mas evidentemente sempre tem algum problema que você precisa de um poder computacional maior. Justamente, seria muito inconveniente você esperar 22 anos para terminar a pesquisa, né? E se tiver no final, aí dá dor de cabeça. Exatamente, 22 anos para no final ter algum tipo de erro seria muito inconveniente. Então, é isso. É isso que eu queria falar. Uma pergunta que eu quero fazer para vocês no geral, né? Com esses aplicativos que você consegue controlar outro computador a partir do endereço de IP,
você consegue controlar outro computador do Brasil, do mundo, do Ceará? Como é? Você tem que ter autorização, porque, tipo, eu fico pensando se você conseguiria entrar em computadores, mesmo, no caso, vocês, obviamente, tentam entrar no do laboratório, mas se fosse o caso de vocês tentarem entrar em um outro computador qualquer, daria certo? Não, na verdade, essa questão de trabalhar remotamente, né, no computador, não é nova, né? Isso já existe há algum tempo, né? Desde quando eu comecei meu doutorado, existia que era bem comum, era o login, que você conseguia, através do navegador, acessar outros computadores, né? A ferramenta que a gente usa é o TeamViewer, é um software comercial, mas tem uma versão free, né, que permite você fazer usos moderados, entendeu? Mas mesmo nessa versão free, né, não comercial, tem a possibilidade de total controle da máquina. Então você consegue até transferir arquivos. Você faz um Ctrl+C na tua máquina remota e faz um Ctrl+V na tua máquina que você está usando, ele faz essa transferência de arquivo. É muito útil para a gente que está, né, trabalhando remotamente usar essa ferramenta. Aí, evidentemente, a gente trabalha mais para não comercial, porque nosso uso é mais a questão de você entrar no computador, colocar sua simulação para rodar e sair, né? Você não fica fazendo um trabalho de técnico de informática no computador, não. Você é apenas um acesso à sua máquina de trabalho. Normalmente você pode acessar qualquer máquina, desde que a outra máquina também tenha instalado esse mesmo software, né, o TeamViewer. Existem outras que também algumas pessoas usam, como o Anydesk, também você pode controlar, né, o seu computador remotamente, também funciona. O TeamViewer é muito prático, é o que eu mais gosto de trabalhar. E quanto a esse uso remoto é esse, esses softwares são esses softwares. Existem outros, quem trabalha com Linux, né, também você consegue acessar remotamente o terminal, mas aí já tem precisa de uma autorização, já é mais, digamos, complicado o acesso através de terminal. Mas, assim, com interface, como software, o TeamViewer é uma das melhores ferramentas para esse tipo de trabalho. Pronto, gente. Excelentes explicações. Eu acho que principalmente isso de como o trabalho remoto está funcionando para os laboratórios é uma coisa que desperta muita curiosidade, como foi essa questão de adaptação e tudo. Mas agora sobre a história do laboratório. Como foi a ideia inicial, como surgiu o nome 3D, quem foram os fundadores, e se essa ideia inicial ainda é vigente. Certo, acho que é para mim nessa pergunta. Ok. Olha, como eu te disse no início, disse a vocês, eu entrei em 2014, né? O laboratório já existia, o laboratório de modelagem e visualização 3D. Eu até, pensando nisso, hoje pela manhã conversei com o professor Pedro a respeito. Ele não soube precisar assim, exatamente a data, né, de início do laboratório. Mas, por exemplo, o professor Mardoni, uma das primeiras publicações dele data de 2005, então, mais ou menos nessa época que começou a funcionar, né, o laboratório, inicialmente com o professor Mardoni e com poucos estudantes. O 3D vem justamente dessa possibilidade da gente ver as moléculas, né, a gente estar trabalhando com ela e desenhar esses modelos, trabalhar conseguindo, digamos, ver o que está acontecendo, né, no fenômeno, pelo menos tentando ver esse fenômeno acontecer ali no computador. A gente tem uma máquina no laboratório que é uma de projeção 3D, né? Infelizmente ela não está ativa no momento, mas eu não consegui ver ela operando, mas os mais antigos, né, viram. Tinha óculos, luvas, então você ficava imerso ali nas moléculas, era bem, bem interessante o que o pessoal relatava, né? Mas quanto a história, mas acho que não tem muito o que dizer em relação mais do que isso, não. Então, como foi e qual foi o primeiro contato de vocês com o laboratório? Como surgiu o interesse de vocês em participar do 3D? Foi amor à primeira vista? Foi algo que foi se desenvolvendo com o tempo? Vocês podem falar um pouquinho pra gente? Bom, eu entrei ano passado já com a ideia do meu TCC. Então, eu queria algum laboratório que me desse embasamento para eu conseguir realizar meu TCC.
Então, eu fui pesquisando alguns e o 3D foi o que mais me interessou, justamente para essa linha de pesquisa computacional. Eu achei extremamente interessante e, para mim, é justamente o futuro, né? Porque cada vez mais as máquinas, os computadores estão auxiliando a gente a realizar pesquisas que antes demorariam muito mais tempo. Por exemplo, isso do meu TCC que eu fiz, né? Em relação à pesquisa de medicamentos. Como o professor Alexandre falou, a gente precisa ter um embasamento de experimentos. Claro, os experimentos que vão realmente fidelizar, ó, isso aqui realmente é efetivo, isso aqui realmente dá certo. Só que imagina você testar 8.000 medicamentos para você descobrir qual o melhor, o mais eficiente para combater aquela doença. Demoraria uma eternidade e o gasto de recurso seria exorbitante. Então, como é que as simulações nos ajudam a isso, né? Eu testo esses 8.000 compostos no computador primeiro, eu faço essas simulações e eu encontro os mais propensos a darem certo. Por exemplo, desses 8.000, eu faço as simulações e categorizo, ó, esses 10 aqui são mais propensos a serem eficientes no combate a essa doença. Então, ao invés de eu testar 8.000 compostos, eu vou testar 10. E desses 10, aí sim, eu vou realizar os experimentos e descobrir aquele que é mais eficiente. Então, com isso, eu poupei tempo e recurso. Então, o meio computacional está sendo extremamente utilizado cada vez mais. Esse do coronavírus, por exemplo. Se vocês pesquisarem artigos sobre medicamentos, sobre como o pessoal está tentando descobrir medicamentos, muitos artigos que vocês vão achar vão ser justamente computacionais, porque é justamente o que está agilizando o processo de achar o que vai ser mais eficiente para combater essa doença, né? Então foi pensando nisso que eu quis entrar no 3D, porque eu acho que é justamente o futuro. O futuro é esse, simulações computacionais auxiliando na pesquisa e desenvolvimento. Além de ser um tema que eu acho extremamente interessante. E por último, e não menos importante, eu tinha alguns conhecidos no laboratório, que eles me recomendaram, falaram que era ótimo, então realmente não. Então eu vou tentar entrar no laboratório. E é interessante que eu entrei no laboratório, foi meio que um pedido que eu fiz ao professor Mardoni, porque eu não estava tendo processo seletivo, só que eu pedi, né, ao professor, dizendo que eu queria ter um conhecimento para poder embasar meu TCC. Aí eu comecei só com os tutoriais básicos e depois que eu realmente entrei de fato no laboratório. Gosto de fazer um parênteses do Jarbas, né? Justamente essa situação de como os estudantes entram no laboratório. O Jarbas foi aquele cara assim, que foi chegando e ficou, né? A gente teve a felicidade, assim como o Jarbas e muitos outros, né, que se interessaram e procuraram um laboratório. E o professor Mardoni sempre deu essa liberdade da pessoa ir lá e conhecer, fazer alguns tutoriais e quem sabe se engajar em alguma linha de pesquisa. Só que nos últimos meses, né, como eu te disse, a quantidade de pessoas foi aumentando, então, e muita gente se interessou e a gente teve que passar a fazer processos seletivos, né? A gente já fez 2 processos seletivos, inclusive. Paulo Ricardo foi um que entrou no processo seletivo recentemente, mas e isso não quer dizer que você não possa, assim como o Java, né, conhecer e também se familiarizar com o laboratório, não necessariamente só se tiver um processo seletivo. A gente está sempre aberto para quem se interessar em conhecer o laboratório. O professor Alexandre falou, eu acabei entrando de um jeito um pouco diferente do Jarbas, mas também foi de um jeito muito especial. Eu estava numa época assim, eu acho que era final de 2019, final do segundo semestre, e eu estava um pouco desencantado com essas cadeiras iniciais do curso, né? Então o professor Mardônio fez uma apresentação na aula de introdução à engenharia química e eu fiquei maravilhado com a possibilidade de trabalhar no laboratório e buscar informação na área de administração junto com o pessoal. E então ele, no final da apresentação, ele acabou abrindo essa bolsa, acho que era Bolsa Quiser Leve, se não me engano o nome, e alguns estudantes se inscreveram, né? E aí teve esse teste de conhecimento com a professora Andréia, teve entrevista, e eu acabei tendo a felicidade de passar. Enfim, eu sinto que eu estou só começando, mas
que já estou me desenvolvendo bastante, espero desenvolver ainda muito mais e contribuir para a comunidade científica aí, enfim, com conhecimento. Perfeito, perfeito. Poderia dizer então que foram histórias de amor à primeira vista, né? O Jarbas acho que ele meio que se encantou quando já estava lá, mas a gente enquadra nisso. Como se deu o seu desenvolvimento no laboratório? Quais são as pesquisas mais interessantes? As principais dificuldades? O crescimento pessoal de vocês? E como a sua vivência no laboratório influencia a sua vida acadêmica? Então, foram alguns pontos, eu vou tentar falar deles aqui de forma mais cronológica. Bem, como isso contribuiu para a graduação? Quando eu consegui entrar no Lab, isso não só foi uma injeção certa de motivação para desenvolver todo esse conhecimento através do laboratório, com a equipe, mas também me fez me dedicar muito mais à academia em si, e a desenvolver conhecimento e, consequentemente, retornar isso para a sociedade em algum momento. Então, foi basicamente isso, em termos de, sei lá, como isso agregou a minha relação com a engenharia química, propriamente dita. E no começo, estava indo bem, eu tinha... isso pode ser até um dos tópicos importantes. De vez em quando é legal você entender um pouco de inglês quando vai entrando no lab, porque a maioria dos papers publicados no mundo são em inglês, e os softwares que a gente também aprende são em inglês. Então, no começo não tive tanta dificuldade em aprender os softwares, mas aí, agora eu me lembro do começo desse podcast, quando o Java falou sobre esse trabalho em grupo, né? Então, no começo eu ainda estava um pouco retraído, eu tinha muito na cabeça, pesquisador é cada um no seu quadrado, vai desenvolvendo, e no final a gente vai ter a reunião, né, onde a gente vai apresentar os nossos dados. Mas a verdade não é bem assim. Eu comecei a me desenvolver muito melhor quando eu comecei a conversar mais com o Alexandre, com os professores e com os outros ICs. Isso é um tópico bem interessante. E por fim, talvez eu seja até suspeito para dizer sobre esse tópico assim, por ser haitiano, mas eu acho também que está contribuindo muito para o meu desenvolvimento no laboratório. A gente tem alguns haitianos que participam do 3D, né? A gente tem a Liz, que também está comigo lá, a Ana Luísa também, que participa do 3D, que é a nossa ex-presidente. E, enfim, o AIST é a casa dos engenheiros químicos, e por isso tem muita oportunidade de você conhecer outros pesquisadores, conhecer as novidades que estão acontecendo na comunidade científica, os novos papers. Por exemplo, tem os encontros anuais, onde há competição de papers, e, por exemplo, eu, como IC, poderia, se acabar escrevendo um artigo junto com os professores, tentar competir entre alunos, porque existe a Paper Competition, uma competição entre capítulos estudantis, quem é integrante do AIST pode participar e até apresentar seu paper no encontro anual. Então essas oportunidades são todas muito interessantes e encaixam muito bem com quem está começando na iniciação científica, ou então quem pretende se relacionar mais com essa carreira mais acadêmica ou de pesquisador. Então também tem o Life Journal, onde tem vários artigos, você pode estar lendo, se atualizando. Também, como eu falei, você conhece IC de várias partes do mundo. Eu tenho muito engenheiro no meu LinkedIn que fazem também pesquisa, não muito em modelagem, mas enfim, é bastante importante conversar com eles, também entender melhor como se desenvolver e como aprimorar a nossa metodologia científica, o nosso pensamento científico. Perfeita essa fala do Paulo, que já meio que puxou a sardinha pro AIST, só contextualizando de forma geral. Essa parte que o Paulo falou compete ao AIST Global, é como se fosse o nosso padrinho que dá origem a todos os AISTs do mundo. E dentre algumas competições que acontecem entre os AISTs do mundo, né? A gente tem também essa divulgação de trabalho científico que ocorre na própria plataforma do AIST Global. E daí, no caso do Paulo, que está fazendo uma pesquisa em adsorção, se mais alguém do mundo estiver fazendo também essa pesquisa em adsorção e tiver lançado um paper, que a gente também pode chamar de um artigo, né? Ou então um documento científico. Com relação à pesquisa em adsorção, qualquer pessoa que tem acesso à plataforma do AIST Global consegue ter acesso a esse conteúdo também. Então, isso sim é algo muito bacana, algo que se você que está nesse meio de pesquisas científicas, entrar para o AIST nesse sentido é algo super, super bem-vindo, porque você vai ter suporte não só nacional, mas mundial. E se você souber procurar, fica mais fácil
Então, só contextualizando essa fala, né? E aí, passando a pergunta para o Jarbas. Sim, eu costumo pensar que essa relação de ser e ser, ele contribui não só com a vida do estudante em si, mas também para a vida pessoal da pessoa, porque ela desenvolve habilidades que você não consegue desenvolver só com as cadeiras comuns, né? Você consegue desenvolver autonomia para você pesquisar coisas além daquilo que você está acostumado. Porque, por exemplo, falando da minha pesquisa, eu tive que encontrar softwares que eu nunca tinha ouvido falar na vida, extremamente complexos de você conseguir entender, softwares que eram usados por, acho que a maioria dos artigos que eu li era pessoal de doutorado e pós-doutorado que usava esse software, então você tem que pensar além do que você imagina que você consegue, entende? Você descobre que você tem mais potencial do que aquilo que você acha que você tem. Então acho que é extremamente importante essa vivência de ser para o desenvolvimento tanto do estudante como de pessoa em si. E falando um pouco sobre as minhas dificuldades, acho que as principais pelo menos a inicial, é entender a linguagem dos artigos científicos, porque é uma linguagem um pouco mais complexa do que a gente está acostumado nas cadeiras, até na vivência, e principalmente porque a linguagem já é complexa em português, aí você vê essa linguagem complexa em inglês, fica mais complexo ainda, porque a gente é acostumado a ver o inglês a forma falada, né? Aquela conversação. Mas quando você vê o inglês aplicado a assuntos complexos, você tem que espremer um pouco mais para você entender. Mas isso com o tempo você consegue desenvolver. E as pesquisas que eu achei mais interessante, a primeira pesquisa que eu tive acesso foi justamente a absorção de proteína em grafeno. Então, desde o início eu já fui alocado para essa parte de proteínas. E lá no laboratório, eu acho que só eu e o professor Pedro trabalham com isso, então acho que é uma coisa. Eu não sei se é uma coisa nova ou simplesmente é uma coisa que é menos trabalhada no laboratório, mas é uma coisa mais exclusiva da gente, esse assunto de proteínas. Então, quando eu comecei esse artigo, eu comecei a pesquisar coisas além do que me foi passado, e foi aí que eu justamente encontrei a pesquisa do meu TCC, que foi justamente o gatilho que acionou aquela minha vontadezinha de aprender, sabe? Foi justamente medicamentos aplicado, simulações computacionais para você conseguir descobrir medicamentos para poder curar doenças, né? Foi justamente o tema do meu TCC. Então foi extremamente interessante, extremamente gratificante. Eu consegui desenvolver minha pesquisa sobre isso. Eu consegui resultados muito satisfatórios pelo pelo que eu pelo que eu utilizei, pelo que eu desenvolvi. E tanto o laboratório quanto a vivência de CNC me ajudou pra caramba na história, na minha história de graduação, né? Que infelizmente está chegando ao fim. Eu já vou terminar a graduação. Foi 5 anos maravilhosos da minha vida, esses que eu passei aqui. E você fica com aquela sensação estranha, né? O que é que eu vou fazer agora da minha vida? Acho que todo mundo passa por isso. A gente tem essa primeira sensação quando termina o ensino médio, né? Só que no meu caso eu já fui direto para a faculdade, então durou pouco tempo, mas acho que essa no final da faculdade é um pouco mais forte de tipo, e agora, velho, que eu vou fazer? Tô passando por essa pequena crise, mas já tô tendo alguns caminhos em mente. Puxando disso aí que você falou, amigo, é algo até que eu fiquei curiosa para perguntar, né? Você falou dos artigos em inglês que acaba sendo uma linguagem mais, digamos assim, pura, né? Sem tantas gírias, sem tantas abreviações que a gente tá. Já ocorreu ou então com qualquer um de vocês, né? Na realidade de quem trabalha nessa área científica. Já ocorreu de vocês pegarem um artigo e aí vocês tentarem ler, tentarem entender e olhar assim, meu Deus do céu, não tô entendendo nada. E aí ter que, sei lá, fazer um trabalho amanhã sobre esse artigo e você tá aqui meia-noite e não tava entendendo nada do que você tava lendo? Ou não? Ana, e isso acontece com bastante frequência. Na verdade, a maioria das vezes, você precisa ler uma, duas, três vezes para
para entender bem do que trata, porque não é só o resultado em si, o que a gente procura no artigo, a gente procura também saber como foi feito, né, qual foi a metodologia aplicada e como isso, né, ajudou a obter um resultado, né. Isso de um dia para a noite, assim, não é muito comum, mas é sempre necessário ler bastante, né. Então a linguagem científica, né, o idioma oficial é o inglês, né, e até mesmo muitos livros bases da engenharia, você tem o inglês aí presente, né, e isso a gente não foge, né? Eu recomendo até quem não fez um curso de inglês, que faça, porque em algum momento, né, da sua vida profissional isso vai ser exigido, né? Eu, quando comecei meu doutorado, fui para a Argentina e foi assim uma loucura, porque sabia pouco espanhol e pouco inglês. É uma aprendizagem exponencial e tremenda, mas você se acostuma a ler, porque por mais que seja uma leitura científica, as discussões, a terminologia, elas se repetem muito. Então você acaba se acostumando com isso. E eu gostaria de comentar com relação a essa necessidade de inglês, né? Evidentemente, né, não é uma coisa assim, você só entra no laboratório se você souber ler um artigo em inglês. Não. No laboratório, em 3D, a gente quer que o aluno se desenvolva e quer que ele tenha a oportunidade de aprender. Então, evidentemente, alguns, né, vão ter uma facilidade maior, outros vão ter uma dificuldade maior, né, e usar o tradutor não é outra coisa do mundo não, mas desde que use com moderação, né? E uma coisa bem legal que a gente sempre gosta de ver nos ICs, né, que quem está entrando no laboratório, é justamente isso que o Jarbas fez, né, ter essa iniciativa, de ir procurar, olha, eu gostei desse tema, eu quero trabalhar. Já aconteceu de outros estudantes, né, que hoje já não estão mais com a gente. Alexandre, eu quero trabalhar com isso aqui, cara, vamos lá. Aí a gente foi comentar com o professor, e quem conhece o professor Mardoni, ele está sempre sorrindo. Se a coisa é boa, ele está sorrindo. Se a coisa é ruim, ele está sorrindo, né? Então ele começou, né, a rir da nossa proposta, mas a gente conseguiu convencer ele e conseguiu fazer um trabalho bem legal, bem interessante, né, nesse momento. Eu acho que é importante, né, ter esse conhecimento do inglês, né, serem pessoas com autonomia, com capacidade de organização, né, ainda mais hoje, nesse momento que a gente vive, você poder se organizar, você saber se organizar é fundamental. Pronto, gente. Excelentes respostas. Agora, para a próxima pergunta. Quais são as parcerias que vocês mantêm com os laboratórios de fora? E se essas parcerias são nacionais e se tem alguma que seja internacional? Olha, Alana, né? Alana, a gente tem sempre, né, o interesse de manter um contato com outros laboratórios, porque a gente não está isolado, né? A gente está sempre aí compartilhando resultados, né, e discutindo. É uma parceria agora recente mesmo. A gente acabou de finalizar um artigo em parceria com um professor dos Estados Unidos, da Universidade de Rutgers, se eu não me engano, professor Neymar. E esse professor é um professor de renome na área, né, de adsorção. Então a gente fez toda uma análise aqui e mandamos para ele, né, para ele também agregar, né, conhecimento na discussão nesse trabalho. Essa por exemplo, é uma das parcerias que a gente mantém contato sempre, até mesmo porque um dos nossos estudantes que foi ser, não vou saber dizer exatamente o ano agora, mas o Silvio, ele está finalizando o doutorado dele lá, foi fazer doutorado pleno lá. Ele era IC aqui, foi no Ciências Sem Fronteira, conheceu a universidade e depois voltou, né, para fazer o doutorado pleno lá nos Estados Unidos. Está lá, né, acho que gostou tanto que casou, né, e vai permanecer por lá. E devido a esse network, né, que ele tem, né, a gente consegue estabelecer essa parceria. É uma delas. A gente também, antes da pandemia, né, o professor Mardoni sempre fazia algumas viagens, né, a congressos internacionais, e que ele tratava de também estabelecer, né, essa conectividade com outros grupos, né, de simulação e experimentais também. Um grupo muito forte que a gente também mantinha contato, agora não tanto, o grupo da Argentina, né, que também
trabalha com a distorção, né, tanto simulação como com experimento, e a gente está sempre mantendo contato, surgir algum projeto em conjunto, a gente faz esse tipo de trabalho. E também mantemos parcerias, né, com laboratórios nacionais. Então, além dos laboratórios com quem a gente trabalha, né, aqui no próprio UFC, como a LPA-CO2, outros laboratórios, aí também trabalho com outras universidades, né, do Rio de Janeiro, a gente mantém contato, com a Universidade do Sul. A gente está sempre tratando também de estabelecer essa parceria, né, porque acaba compartilhando conhecimento, né, e produzindo mais artigos aí científicos, né, para laboratórios. Muito bacana aí essa colocação, porque a gente imagina a importância que deve ser para um laboratório manter a comunicação com outros, né? Até que fazem o E veja mesmo. bem, recentemente, né, a gente teve um estudante que foi fazer agora o termo não sei, mas ele foi fazer uma estadia lá no Canadá, né? Então ele, estudante de doutorado, passar alguns meses lá para justamente aprender uma metodologia, uma tecnologia para ele poder trazer também aqui para a gente e a gente poder fazer aqui também. O Daniel, né, que é um outro pós-doc, ele teve alguns anos atrás, ele teve na Northwest, que é uma universidade também, são pessoas altamente especializadas, trabalham com o RASPA, que é um dos softwares que eu comentei. Então ele teve a oportunidade de aprender bastante, né, e se especializar cada vez mais nesse software lá nessa universidade. Eu tive a oportunidade, isso já faz algum tempinho, mas também fui na Escócia, né, pelo um dos projetos, e tive a oportunidade de interagir, né, com pesquisadores, um excelente pesquisador, Lev Saksov, que trabalha com simulação, e um dos programas que ele trabalha lá, a gente também trouxe para usar aqui. E aí vai surgindo, né, essas parcerias que só agregam valor, né, para o laboratório e para as pessoas. É verdade. Para a gente ver, né, como essa questão do networking, ela tá em qualquer área, principalmente da engenharia que você for. Tá na parte de você falar com empresas, com indústrias, tá principalmente na parte da ciência, na parte de vendas, em qualquer coisa. Porque já puxando um pouco para esse lado, a gente hoje vive num mesclado de informações, né? Então, se a gente conseguir puxar a linha certa, a gente consegue obter muitas informações, muita coisa a acrescentar. E agora falando um pouco mais sobre as aquisições básicas, os meninos já deram uma breve introdução do que eles precisaram quando entraram no laboratório, mas questões como saber alguma linguagem de programação, C++, ou então Python, ou algo como falar inglês, eles são realmente pré-requisitos? Ou algo que seja pedido são alguns tipos de diferenciais? Alguns alunos já realmente se assustaram com essa questão? Como eu já tinha dito antes, né, a questão do inglês é fundamental, né? Mas, assim, não quer dizer que você tenha que estar falando inglês para poder ir para o laboratório, não. Ter um conhecimento básico é bastante interessante vai te ajudar muito lá no trabalho, da pesquisa, tá? Mesmo porque o inglês é um idioma oficial. Quanto à programação, né, isso é uma dúvida que surge muito, né? Eu tenho que ser programador, tenho que conhecer uma linguagem de programação para entrar no laboratório. Essa dúvida de saber programar, né, eu acho que é aquela mesma dúvida. Isso é importante, cai na prova. Hoje em dia, né, a programação, como o Jarba disse, esse mundo computacional, né, está cada vez mais presente nas nossas vidas, né? Então, acho que em algum momento da sua vida, ter um conhecimento de programação, eu acho que vai ser bastante útil. Inclusive, né, eu gosto de frisar aí, né, a presença do Márcio, né, do professor Márcio também, que também está dando uma disciplina, e da professora André. São pessoas, né, altamente eficazes aí de trabalhar com Python, né, que é uma linguagem que está sendo muito usada na engenharia. Inclusive, o Márcio agora está dando uma disciplina optativa junto com o professor Mardoni, junto com a professora Andréia. E eu, inclusive, estou fazendo, porque eu acho que é algo muito, muito legal mesmo, muito interessante. Inclusive, né, para você ter ideia, a aplicação dessa programação do Python no nosso ambiente, no nosso laboratório, como uma das nossas linhas é a caracterização. Mas a gente faz a simulação, obtém um resultado, e a gente precisa tratar esse resultado. Como é que a gente pode tratar esse resultado? Python.
Então, o Matos desenvolveu todo um software que eu analisava esses dados, demorava lá, uns 30 minutos, usando uma ferramenta do MATLAB, algo mais simples, e ele, com essa ferramenta que ele desenvolveu em Python, a resposta é de imediato. Você tem noção do quanto é importante, né, essa linguagem. E a gente tem aprendido muito com o Matos e com o André nesse sentido. Eles têm sido uma grande aquisição para o laboratório. Não só o Python, mas às vezes você, como trabalha com softwares comerciais e softwares abertos, e você sai de um para outro, seja uma base de alguma linguagem de programação, isso ajuda muito, porque muitos desses softwares como LAMPS, né, como Haskell, como o Gromax, que o Jarbas citou, né, eles são em linguagem de programação. Então, você tendo já uma certa familiaridade, ajuda, sem dúvida, ajuda. E fica aí a recomendação, né, de que se não teve a oportunidade de ter contato com Python, que tenha, né, que é uma excelente ferramenta aí na engenharia. No laboratório, né, inicialmente a gente, como eu já expliquei anteriormente, a gente coloca o estudante ali dentro ali do software mais amigável, para que ele não se assuste, né, e fique com a gente, né, porque às vezes acontece, né. Teve um que começou, que era muito dedicado também, mas eu acho que não foi porque se assustou, não. Acho que ele queria outras áreas, acabou indo para a medicina. Enfim, acontece algumas coisas assim. Esse era um ponto que eu queria abordar, né, nessa questão da programação, né, do idioma. Gente, perfeito. Agora, continuando sobre trabalhos divulgados, quais os trabalhos já foram abordados em congressos e também quais congressos vocês participam? Quais congressos já tiveram trabalhos publicados? Quanto a congressos, né, a gente sempre, eu particularmente gosto muito, porque assim, a pesquisa desafiadora, né, ela às vezes é chata, às vezes você não obtém aquele resultado que você deseja, e você fica ali, né, o que aconteceu, o que eu estou fazendo de errado, às vezes no caminho, mas às vezes ela gera resultados muito interessantes e a gente sempre está motivando os estudantes para que apresentem seus resultados, né, que eles cheguem no fim, levar um trabalho que eles fazem no laboratório a um congresso, a uma publicação. Recentemente aconteceu, né, há poucos dias, o Encontro Brasileiro de Absorção 13. Ele é um congresso, né, voltado para a absorção, mas esse em especial, né, teve participação de pesquisadores do mundo inteiro. E, puxando sardinha para o nosso laboratório, teve 2 trabalhos, né, que a gente colocou lá, e os 2 trabalhos foram premiados, né? Um tirou o primeiro lugar, que foi o trabalho da Ana Luísa. Ela trabalha, um trabalho que ela fez inicialmente comigo, hoje ela não está mais comigo, ela está trabalhando agora com a professora André, ela está comigo, quer dizer, anteriormente ela estava comigo, e a gente fez um trabalho sobre remoção de fenol, né, da água, usando carbono ativado. E foi um trabalho bem interessante, bem legal, que a gente queria uma maneira de dizer que carbono ativado, né, um carbono comercial A, B ou C, qual vai ser mais eficiente para a remoção desse poluente, né, desse fenol. E aí a gente vai com a simulação molecular, faz toda uma caracterização desses carbonos e consegue estimar essa capacidade. Foi um estudo bem interessante que, né, como eu disse, foi premiado, foi bem legal. O outro trabalho, né, do Congresso, do EBA, também apresentado, esse já foi simulação de processo, mas que também está junto com simulação molecular. A Larissa, que trabalha com a Isabela e com o Hugo, eles obtiveram as isotermas monocomponentes, os gases em questão, e levaram essas isotermas, esses dados, né, para a simulação de processo com Aspen. Só para contextualizar o trabalho dela, é a questão do gás natural, né? Você pode trabalhar ele armazenado a alta pressão, ou você pode trabalhar com adsorventes. Então, ela estava querendo, né, mostrar que você trabalhar armazenando o gás natural em um certo adsorvente, como o carbono ativado, é muito mais eficiente que você usando altas pressões, né? Também porque você tem aí o risco, né? Trabalhar com 200 atmosferas é uma coisa, você trabalhar com 10 é outra. Então, e também quando você trabalha com altas pressões, você tem limitações, né, do tanque, da geometria, né, do custo, do material. Já com a dissolvente, você reduz tudo isso, né, tremendamente. Esse foi um trabalho que ela conectou, né, a simulação molecular com a simulação de processo. Bem interessante. Esses são os mais recentes, né, que a gente
para poder citar aqui como exemplo, né, dos congressos. A próximo ano vai acontecer o COBEC é o Congresso Brasileiro de Engenharia Química, e a gente mandou 2 trabalhos, um deles foi com a Alessandra, né, e o outro foi com a Mariana, que também está com a gente lá no laboratório. A Mariana foi um trabalho, a gente está tratando de trabalhar de determinar a viscosidade, né, fazer um cálculo, né, através de simulação molecular e dizer qual é a viscosidade variando a pressão e temperatura de determinadas moléculas, determinados lubrificantes. E a Alessandra, ela está estudando, né, um material nanoporoso, que é a zeólita, e vendo qual é a influência, né, da razão desse alumínio nessa estrutura, e vendo como isso impacta na absorção, né, de CO2, no caso acho que é CO2 que ele trabalhou. Então, são 2 trabalhos, você vê que já citei 4 trabalhos aí, e dos 4, né, todos participação dos I6. Então a gente não é que como não é aquela coisa, o pós-doc está ali fazendo, o trabalho é só dele, não. Né? A gente sempre, quem está envolvido naquela pesquisa, vai junto e merecidamente no trabalho. Inclusive, né, esse é o do Congresso, e eu gostaria até de frisar aqui que, acho que ontem, na segunda-feira, na segunda-feira, saiu o aceite de um trabalho, né, que a gente mandou, justamente que a gente reunia uma série de resultados, inclusive da Ana Luísa, que é o primeiro trabalho publicado em uma revista internacional, né, da nossa estudante, a Ana Luísa. E é isso, eu digo, como exemplo. E ano passado, e sempre quando tem alguns congressos, né, a gente vai ter um congresso de simulação molecular, e a gente vê quem que está ali com uma pesquisa mais avançada e trata de mandar um resumo e participar do congresso. A pesquisa que foi publicada no paper internacional foi a da retirada de tolueno da água da Ana Luísa? De fenol da água. Nossa, que bacana. Não sabia. Muito bacana. Fico muito feliz de ver a galera que a gente conhece, né? Galera de verdade, tipo, que a gente vê no cara a cara, ganhando um destaque tão grande. E exatamente, elas existem. E, e assim, ganhando um destaque tão grande e sendo reconhecido, né? Porque a gente sabe o quanto que no caso, falando aqui da Larissa, principalmente da Larissa e da Ana Luísa, o quanto que elas estudaram, se prepararam e tiveram também a ajuda de vocês, né? Não deixando vocês em segundo plano, porque, na verdade, e eu acredito que elas compartilhem do mesmo pensamento, assim como cada um aqui do AISCast, se a gente conseguiu chegar tão longe, é porque, parafraseando Newton, é porque a gente subiu no ombro de gigantes. Então, assim, é muito bacana que a gente consiga presenciar esses acontecimentos, né? Esses reconhecimentos. E a gente fica aqui com o desejo de que os nossos colegas, né, consigam estar futuramente com o mesmo reconhecimento, né? No caso, Paulo, Jarbas e todo o pessoal do IC. Porque ser IC aqui no Brasil, ser pesquisador no Brasil, é uma questão de você ir contra, quase como se fosse você ir contra a lei da nossa gravidade. Mas, mas enfim. Os meninos, vocês querem citar alguma coisa, falar alguma coisa com relação a algo que vocês já presenciaram em congresso, que vocês acharam muito bacana? Eu poderia. Poderia ter algum comentário, né? Eu não cheguei a publicar nenhum paper ainda, mas através desses congressos também eu cheguei a assistir o EBA e pude ver lá o pessoal do laboratório, foi bem instigante. Também no Congresso do Oeste, né, fazendo aqui um pouquinho de jabá de novo, onde tinha uma parte dedicada só à simulação molecular, não tinha muito sobre a dissociação, mas tinha muito sobre dinâmica molecular. Eu pude conversar com algumas pessoas e isso foi bem engrandecedor. Teve até uma lecture, uma palestra, né? E agora falando um pouco sobre esse universo da IC. E o palestrante, eu acho que é Michael Doherty, se eu não me engano o nome dele, ele traçou toda uma história sobre a engenharia química e no final começou a falar sobre o trabalho da universidade, né? Sobre a iniciação científica também. Ele falou como a universidade estava ali para educar o aluno. E acho que nesse aspecto a IC presta um papel fundamental, né? Eu já citei sobre o meu desenvolvimento pessoal, quando eu entrei no Lab 3D, eu acho que o Jarbas também já falou um pouco disso.
Então é isso. Eu acho que para quem está começando, o AIST é a casa perfeita para quem está fazendo iniciação científica, porque você tem acesso a muita informação e a muita coisa bacana através daqui. E, enfim, eu guardo essa mensagem dessa palestra até hoje, certo? Sobre como a universidade foi feita para educar o estudante e o público em geral. Então, eu me orgulho muito do trabalho que o AIS faz nesse quesito e como a IC tem contribuído para isso, né? Não só para mim, mas pensando como investimento, como eu vou contribuir para a universidade através dela, para a sociedade. Perfeito. E agora já entrando nesse clima de despedida do nosso teste. Mas antes disso, eu queria fazer uma pergunta para você. Uma pergunta geral que vocês já meio que responderam durante todo o desenvolvimento do Ascast. A gente consegue ver vários exemplos de como os desenvolvimentos do laboratório impactam a sociedade. Porque, pensando um pouco sobre essa pergunta, a gente consegue ver que, mesmo que não pareça, os laboratórios trabalham diretamente com essa questão das necessidades da sociedade. A questão que o Jabas, por exemplo, falou do TCC dele, se ele quiser, ele pode até complementar algo que ele ainda não tinha falado, que foi sobre os medicamentos que provavelmente teriam uma melhor interação com o Covid-19, ou então a questão da Ana Luísa, que é quem a gente estava, uma colega de curso nossa, em que a gente estava falando antes, sobre a remoção do fenol na água, ou então diversos outros exemplos de artigos científicos que já foram citados. Então, assim, você, ouvinte do nosso podcast, se você ainda tiver dúvida de que aquilo que é gerado no laboratório não existe essa fantasia de que o que está no laboratório fica no laboratório, porque é muito tênue essa linha entre o que se trabalha no laboratório e o que pouco tempo depois vira uma tecnologia que as indústrias vão usar, ou então uma inovação científica mesmo, ou então um produto de mercado. Então, assim, só ressaltando mais uma vez a importância desses trabalhos científicos, e não só do laboratório 3D. Isso se abrange a todos os laboratórios. Os laboratórios existem para suprir falta de uma falta de uma pesquisa mais avançada em determinada área da sociedade. Mas agora passando a pergunta para vocês, né? Podem citar com exemplos ou então na própria dentro do que for permitido vocês falarem, né, da própria pesquisa que vocês trabalhem, os principais impactos que vocês veem da pesquisa de vocês, seja ela qual for, na sociedade, né? Os impactos dessa pesquisa na sociedade. E para além disso, complementando também, a relação que essa pesquisa tem com o mercado nacional. Onde que vocês acham que impactaria mais? Se seria na área de combustível, se seria na área de fármaco, se seria na área de uma inovação tecnológica? Deixo aberto aí para vocês falarem o que vocês desejarem. Ana, antes que os meninos falarem alguma coisa, eu gostaria de citar, né, já que você falou de fármacos, uma coisa, um tema, uma linha que a gente também começou, né, tá estudando, que é o drug delivery. Você, a gente sabe que algumas drogas que são trabalhadas, né, que são usadas, né, em tratamentos, né, como de câncer, elas são muito fortes. Então, às vezes você tem que aplicar uma alta dosagem, né, para que ela tenha algum efeito no paciente. Então, a ideia do drug delivery é você absorver essa droga, um material, no caso a MOF, que é um material nanoporoso também, que é a tradução uma estrutura metal-orgânica, né? A tradução seria mais ou menos essa. Então, com uma alta capacidade de absorção, são materiais com alta capacidade de absorção. Então, a gente tenta absorver uma droga nesse material e a pessoa ingerir esse absorvente junto com a droga. O absorvente ele é inócuo para a pessoa e a droga vai ser mais eficiente, ela vai ser liberada aos poucos. Então, você consegue um efeito maior e menos nocivo, né, para o paciente. Evidentemente, assim, falando assim é muito bonito, né, mas a gente está ainda parte do estudo inicial, né, de identificar qual é a MOF, identificar qual é a droga que serve para trabalhar com aquela droga. Um estudante que está desenvolvendo esse tema, ele vem trabalhando nos últimos meses, o nosso também estudante de iniciação científica, o Dione, se vocês o conhecem.
Mas ele também está lá com a gente desenvolvendo essa pesquisa junto com o estudante que já se doutorou, né? Inclusive se doutorou na França e foi ser da gente aqui também no 3D, Paulo Mileu. Agora ele está trabalhando na Europa e também sempre ele é que a pessoa que mais auxilia a gente nessa área de absorção de drogas em morfos. Essa é mais um tema, né? Mais uma aplicação, né? Que pode vir a ser chegar lá na frente, né? Já falei do gás natural. Não sei, o Jarbas e o Paulo quer comentar alguma coisa a mais? Isso que eu estava falando era com relação às pessoas que fazem a injeção de medicamento para tentar amenizar o câncer, não é isso? Isso, tratamento, né? Seja a doença que for, por exemplo, ibuprofeno, a gente sabe se você... Porque a ideia da medicação, eles testam uma certa dosagem, mas a gente sabe que nem tudo isso é absorvido pelo organismo, né? Então, Verdade. você diminuir a dosagem, ela não vai ter efeito. Então, como é que eu consigo conciliar isso, né? E a absorção entra nesse meio de campo aí para tentar justamente, olha, você pode usar menos droga, né? Só que absorvida do material nanoporoso. Nossa, muito bacana. Eu perguntei porque puxa também para uma área bem, não digamos específica, né, mas que não é de um conhecimento popular tão grande, que é o fato de que muitas vezes, por conta do organismo não conseguir absorver também todo o medicamento que ele precisava absorver para que a pessoa conseguisse ou parar de sentir dor, ou então começar o organismo a se curar mesmo, às vezes esse excesso de medicação contribui para que a pessoa fique com um grau de vício naquele medicamento, né? Não acontece corriqueiramente, apenas em alguns casos, né? Mas são casos documentados mesmo. E essa questão de você conseguir controlar o quanto que o medicamento como é que eu posso dizer, sendo absorvido pelo corpo numa determinada quantidade de tempo, você diminui ali a exposição da pessoa para um determinado medicamento, né? O que pode corroborar, em consequência, para as pessoas sofrerem menos com essa consequência, digamos assim, né? Muito bacana. Justamente essa, é tentar diminuir, né, o efeito tóxico, né, dessas medicações, Isso, que muitas vezes são muito isso. fortes, né? Esse é o objetivo, né? Mas a gente vai desde o conhecimento básico, né? Gerando conhecimento básico de ver qual é a estrutura, de ver qual a molécula. Se eu não me engano, o Johnny está testando diferentes moléculas, as drogas, ibuprofeno, está testando cafeína, testando fluoracil, e aí uma série de moléculas que a gente vai trabalhando aí. Né? Tem sido um tema bem desafiador, né? A gente está Uhum. desenvolvendo essa linha de pesquisa. Perfeito, perfeito. E já me desculpa ter te cortado, amigo, mas agora o palco é seu. Como a nossa pesquisa pode afetar a sociedade, né? Falando agora novamente sobre o meu TCC, a ideia que eu peguei foi de um artigo em que ele estudava 8.000 compostos de medicamentos que poderiam ser eficientes contra o coronavírus. Então, entre eles foram estudados a ivermectina e a hidroxicloroquina, que foram compostos extremamente citados, né? Pelo menos aqui no Brasil, que seriam bons combatentes, no caso, contra o coronavírus. Eles foram desses 8.000 compostos, se eu não me engano, a colocação da ivermectina e da hidroxicloroquina estava entre 40 e 60 de 8.000. Então, sim, eles eram eficientes. Só que existiam 40 compostos mais eficientes que eles. E entre eles eu escolhi um, que foi o primeiro lugar, que foi o que na teoria seria o mais eficiente contra o coronavírus, que era a cefarantina. Então, eu peguei esse medicamento e eu fiz dinâmica molecular para poder identificar que tipo de interações químicas existem entre essa droga e o coronavírus. Então, quando eu realizei essa pesquisa, eu descobri algumas coisas, como existem ligações entre as tirosinas, arpaginas e isoleucinas da cadeia proteica viral que interagiam com a cefarantina. Então, existem aminoácidos específicos em localizações específicas que interagem com essa proteína, com esse medicamento, desculpa. Então, será que eu não poderia fazer um genérico da cefarantina? Ou descobrir um medicamento que fosse próximo da cefarantina que já existe no mercado?
Então, por exemplo, talvez a gente já tenha um medicamento próximo dessa cefarentina no nosso mercado que a gente não sabe e a gente poderia estar utilizando para combater o coronavírus. Ou a gente poderia fazer pequenas modificações, entende? Então, claro que seria necessário mais pesquisa, mais envolvimento, mais pessoas para poder confirmar isso e até talvez mais medicamentos, mas a minha ideia era ter um passo, dar um passo inicial, que talvez outras pessoas poderiam continuar a pesquisa, mas a ideia era essa, tentar descobrir medicamentos que a gente poderia ter no mercado, a gente poderia modificar para a gente conseguir combater o coronavírus de forma eficiente e, por que não, barata. E, Jarbas, puxando de algo que você comentou aí, né? Você falou de. Eu não vou lembrar bem o nome do medicamento, mas era o primeiro colocado. Você falou de fazer um genérico desse composto, desse medicamento. E eu fiquei com a curiosidade, né? O que é um medicamento genérico? É algo que carrega aquela fórmula, mas não utiliza necessariamente aquele composto? É um medicamento que seja extremamente próximo, que tenha as mesmas funções químicas, mas que não seja exatamente idêntico. Então a gente burla tanto a parte de cobrar pela marca, porque quando uma empresa ela desenvolve o medicamento, você tem que pagar para poder usar exatamente aquele medicamento. Então, se você fizer um parecido, mas com as mesmas funções químicas, você tem um genérico de uma marca diferente, que você vai pagar bem menos por ele. Sim, sim. Isso ajuda também numa questão que eu acho que ficou mais evidente para as pessoas de um modo geral, né? Porque essa corrida pelo melhor remédio, ou então a cura, digamos assim, entre mil aspas, né? A cura do coronavírus, foi essa corrida pelas mesmas substâncias, os mesmos tratamentos que todo mundo corre. Então, se fosse só um único composto, imagina, são trilhões e trilhões de pessoas no mundo, e aí todo mundo querendo o mesmo composto, né? Isso se resultaria numa escassez do medicamento. Isso é algo bem que ficou, pelo menos na minha cabeça, né? Bem claro. Inclusive favoreceu até alguns pensamentos apocalípticos meus, mas graças a Deus deu tudo certo e estamos aqui, mas enfim. Mas, Paulo, você quer citar alguma coisa? No meu caso, eu acho que o professor Alexandre citou bem, o tiofeno ele meio que age como contaminante, né, em alguns combustíveis, alguns líquidos derivados do carbono. Então a gente meio que vem trabalhando nisso, né, porque, enfim, existe muita demanda para essa dessulfurização desses combustíveis, melhor eficiência para gerar melhores células de combustíveis. E a forma mais promissora atualmente é através de carbonos ativados, né, de adsorventes. Então é basicamente essa a principal importância da minha pesquisa que eu ando fazendo no momento. E, enfim, eu acho que ela é muito bacana, muito promissora, estou bastante motivado com ela. Eu também sou bem apaixonado por essa parte de computação, né? Também gosto muito de Python. O Jabo falou sobre a importância, né, que isso é o futuro. Bom, ouvintes do nosso podcast, a gente já está chegando ao fim de mais esse episódio, que foi cheio de conteúdo científico, cheio de novas informações. Para você que curte programação, inglês, pesquisa científica, ou então tem essa curiosidade da vivência em laboratório, foi um episódio que enriqueceu bastante o seu lado cultural. E não somente das questões científicas. Você, meu ouvinte, amigo ouvinte do nosso podcast, que também tem um pouco desse senso de sociedade, de como a gente pode impactar, de como a gente pode transformar o nosso amanhã com as coisas que a gente faz hoje, e tudo isso mesclado com muito amor, muita dedicação e muito compromisso com aquilo que se faz. Então, finalizando mais esse podcast, eu vou passar para as partes das considerações, e nessa parte de consideração eu quero primeiramente, mas não só, fazer propaganda do nosso podcast. Nosso podcast que a gente já está no nosso 4º episódio. Então, sim, você tem mais 3 episódios para você que amou esse episódio. Você tem mais 3 episódios para passar o dia ouvindo o nosso podcast e o dia ouvindo essa minha bela voz. Mas, para além disso, os nossos podcasts vocês podem encontrar tanto no Castbox quanto no Spotify.
Sim, você pode encontrar no Spotify e sim, indico muito. E você também pode encontrar no nosso canal do YouTube, que é Arte UFC. Então, sem mais delongas, eu quero passar para as partes de considerações dos nossos convidados. Bem, para finalizar, obrigado pelo convite, né? Foi bem interessante, né? A primeira participação aqui no podcast, bem legal, gostei muito. Espero, né, que eu tenha aí esclarecido, né? E se ficou alguma dúvida, pessoal, só entrar em contato aí com a gente no Laboratório 3D. Convido todos, né, a visitarem o nosso site. Ele está na versão beta, mas ele já tem bastante conteúdo, já tem coisas bem legais, tem algumas linhas de pesquisa, tem publicações, as recentes publicações, tem ferramentas já para você, se você quiser, você que já está trabalhando em algum laboratório experimental aí e quiser mandar sua isoterma aqui para a gente fazer uma análise dela, né, fazer uma caracterização, a gente já tem essa possibilidade. lab3d.ufc.br. Não deixe de visitar lá o site, tá bem legal, bem bacana, vocês com certeza vão gostar. E lá também eu acho que temos e-mails, os contatos, se não tiver, eu acho que depois a Ana aqui pode deixar o meu contato para quem quiser saber um pouco mais, entrar em contato comigo. Espero que vocês tenham gostado. Por enquanto a gente não está assim, com um processo seletivo oficial, mas eu tenho certeza que nos próximos dias, próximas semanas, na verdade acho que no próximo ano já, né? Já está acabando esse ano, a gente vai estar selecionando mais gente ali para o laboratório. Então, estamos comprando novas máquinas, né? Para poder justamente, né, acrescentar mais pessoas para a gente estar trabalhando ali com o laboratório. Obrigado, né? E um Feliz Natal, né? Feliz Ano Novo para todos vocês, que 2021 seja um ano bem melhor do que esse. E se cuidem, né? E é isso. Muito obrigado. Eu agradeço também pelo convite aqui do pessoal do Ashcast. E, enfim, foi muito prazerosa a nossa conversa. Gostei muito de ter participado junto com o Alexandre, com o Jarba. Fortalecer aqui a amizade do laboratório. Enfim, eu acho que o Ash tem muito potencial, né, de impulsionar a gente que é IC nessa nossa carreira científica. No mais, eu só tenho a agradecer a todos vocês, desejar um Feliz Natal e boas festas. E é isso. Eu queria agradecer tanto a presença de vocês quanto esse convite. Foi muito interessante para mim, foi muito gratificante também. Eu acho extremamente importante essa parte de divulgação científica, porque muitas vezes a gente se vê longe dessa parte, né? Da parte científica, da pesquisa, porque esse mundo desconhecido, esse limbo entre a vivência e a pesquisa, que não deveria existir, né? Deveria ser acessível, e não só acessível, mas feito de forma clara para todo mundo. Então, a linguagem científica, a pesquisa não tem que ser uma coisa complexa que ninguém entenda, só um grupo seleto. Não, tem que ser uma coisa clara para que toda a sociedade entenda e valorize. Então, eu acho extremamente necessário esses podcasts. Queria agradecer não só a presença, mas também a existência de vocês, fazendo essa divulgação, ajudando a sociedade, né, a valorizar o nosso trabalho, a valorizar o trabalho do pesquisador, do estudante. E espero ter esclarecido e motivado alguém. E espero que vocês continuem fazendo esse ótimo trabalho. Então, obrigado. Então, depois dessas 3 falas maravilhosas e muito fofas, de muitas felicitações, que a gente realmente espera que 2021 seja bem melhor que 2020. E a partir disso eu quero puxar para os agradecimentos finais do nosso podcast, e aí eu quero passar a palavra para os convidados. Olha, pessoal, eu gostaria de deixar uma recomendação de um livro que eu estou lendo, né, que está muito, muito legal. É um livro sobre economia comportamental. Ele se chama Previsivelmente Irracional. O autor é o Dan Ariely. É muito legal, né? E o subtítulo dele são As Forças Invisíveis que nos levam a tomar decisões erradas. É bem interessante, é bem legal, recomendo demais, né? Somente nesse momento em que às vezes você, como estudante, o que eu faço, né? O que está me levando a tomar essa decisão, né? Seja na parte profissional, seja na pessoal. Eu recomendo demais, é muito legal esse livro, a leitura muito, muito light, bem interessante. Acho que ela não pediu uma frase, acho que ela até citou durante a podcast. É uma frase que eu gosto muito, né? Que eu acho que todo mundo, né, que está no laboratório, numa equipe, né, é um conjunto, né? Então, se você consegue ver mais longe, por estar no ombro de gigantes, né? Então, eu sempre sinto isso, né? Com o professor Madoni, com toda a equipe, né, que
eu estou aprendendo a cada dia, continuo aprendendo, né? Não é porque eu já tenho um doutorado que eu não estou aprendendo, muito pelo contrário. Aprendo todos os dias e gosto muito dessa frase também. E tem mais uma, que também é bem legal, que eu não sei exatamente de quem é, mas eu tenho ela na cabeça, que é eu sigo com a dúvida, né, suficiente para continuar fazendo ciência. Então, isso tem tudo a ver com o que a gente também está fazendo diariamente nos laboratórios. Mais uma vez, obrigado, parabéns a vocês por essa iniciativa tão legal. Tá, eu posso dar uma dica aí de livro também que eu tô lendo, mas a frase, não sei, acho que essa frase resume bem, eu acho que você poderia até botar no meio do podcast, porque ela é bem bonita e resume muito bem esse trabalho em grupo que é estar no lado 3D, né? Mas enfim, um livro, eu conheço esse livro que o professor Alexandre indicou, eu gosto bastante também. E o livro que eu tô lendo e que eu indico para vocês é Range, do David Epstein. Eu não sei o título em inglês no momento, tem a versão quer dizer, eu não sei o título em português no momento, eu tenho a versão em inglês. Mas enfim, ele fala como a importância de você acabar ao longo da sua vida profissional agregando vários tipos de conhecimento. E como isso é muito mais frutífero do que você passar toda a sua vida se especializando em algo especificamente. Isso, inclusive, para o campo científico, certo? Você ter conhecimento entre vários assuntos ou vários domínios do conhecimento te ajuda a você pensar de forma mais criativa e fazer as descobertas que estão mudando o mundo, né? Então, essa é a minha dica, o livro Range, do David Epstein. E para fechar essas indicações culturais à altura, eu quero deixar uma frase para você, ouvinte do nosso podcast. Se você assistia aos seus 5 anos Cyber Chase e De Onde Vem, e aos seus 11, você curtia muito o Manual do Mundo. E hoje, meu amigo ouvinte do nosso podcast, você escuta o Nerdcast? Nós não somos o Nerdcast, mas estamos à altura. Então, meu amigo do Nerdcast, não perca o próximo episódio. E com isso, eu agradeço a participação dos nossos participantes. Foi o professor Alexandre, que não é professor, é pesquisador, mas a gente chama de professor. O Jarbas Santos e o Paulo Ricardo. O Jarbas é IC do laboratório e o Paulo, além de ser IC do laboratório 3D, ele é um haitiano, inclusive muito competente esse haitiano e muito querido. E para finalizar, gente, eu desejo tudo de melhor para vocês, tanto para vocês quanto para os nossos convidados. E fica ligado, próximo mês vai sair o próximo. Um beijo, gente. Tchau, tchau.